pessoal, aqui é a Bia e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje estamos aqui para a nossa parte 2 de desbravando a avaliação dos recenseadores. Se você ainda não assistiu a parte 1, eu vou deixar aparecendo aqui para você ir lá e assistir e depois você vem para cá, hein? O que nós estamos fazendo aqui? Eu basicamente estou pegando alguns tópicos que caíram na avaliação que eu fiz como ACS e estou trazendo aqui para a gente falar sobre e fazer questões, para vocês ficarem habituados com esses tópicos e se saírem bem na avaliação. Hoje nós teremos alguns tópicos mais chatinhos, mas vamos firme que vai dar tudo certo. Eu sempre falo, vai dar tudo certo. Outra coisa que eu queria falar com vocês é que eu tô planejando lives de estude comigo em tempo real. Então, quem tá aí estudando para algum concurso ou para vestibular, segue comigo aqui que a gente vai fazer essas lives e vai ser muito legal. Essas lives são muito boas para ajudar a manter o foco nos estudos, então não percam. Ativem o sininho aí para vocês receberem notificações e me sigam no Instagram que lá eu vou informando mais vocês sobre isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, por favor, para me ajudar a chegar aos 5.000 inscritos. Agora, sem mais delongas, vamos partir para a nossa aula. Vocês lembram na aula anterior que eu falei com vocês sobre a questão da data de referência, que era muito importante e que eu iria dividir em 2 vídeos? Então, a gente já vai começar com a data de referência aqui. E o que a gente vai conversar hoje? Nós iremos falar sobre ausência de morador. O que o recenseador vai cadastrar no DMC em relação a isso? Esse tópico é abordado a partir da página 61 do Manual do Recenseador. Eu vou falar a questão primeiro e depois eu vou explicar o assunto. Ao responder o recenseador, o informante diz que em sua casa moram ele, sua mãe e seu pai. Entretanto, também diz que tem 2 irmãos, um que está fazendo intercâmbio no Canadá desde janeiro de 2022 e que o outro estuda em outra cidade e que volta para casa nos finais de semana. Quantos serão contados como moradores da casa? Letra A, 3. Letra B, 4. Ou letra C, 5? E aí, o que vocês acham, gente? O que vocês colocariam aí? 5 segundos, hein? A resposta é a letra C, 5 moradores. Nossa, Bia, mas por que são 5 moradores? Se um tá lá no Canadá e o outro vai estudar, fica a semana inteira fora e só volta nos finais de semana. Vamos lá, vou explicar para vocês. Vocês lembram que eu falei que a data de referência é da meia-noite do dia 31 de julho para o dia 1º de agosto? Ou seja, falando em termos mais fáceis aqui, até o final do dia 31 de julho. Quando tiver a ausência de morador, vocês vão ter que avaliar o tempo que a pessoa está fora. Por exemplo, aqui, um dos irmãos está desde janeiro de 2022 fazendo o intercâmbio. Aí vocês vão contar de janeiro até julho. 6 meses. 6 meses de ausência. Lá no manual está dizendo que essa ausência não pode passar de 12 meses. Se passar de 12 meses, a pessoa não será contada como moradora da casa. Como aqui são 6 meses, ela ainda será contada como moradora. Entenderam? Então vamos recapitular. Pega julho, pega a data que a pessoa se ausentou da casa e conta quantos meses a pessoa está fora. 12 meses ou mais, a pessoa não é moradora. Menos de 12 meses, a pessoa ainda será contada como moradora. E o outro irmão, Bia, por que ele foi contado? Gente, como ele vai para outra cidade a fim de estudo e ele volta para casa nos finais de semana, então aquela casa ali é a casa principal dele. Porque a outra só serve para estudos. A mesma coisa aconteceria se uma pessoa fosse embarcada, trabalhar 15 dias fora e voltasse para casa nos finais de semana ou voltasse para ficar 15 dias. A casa dela seria a casa dela. Não aonde ela fica para estudar ou para trabalhar, não. Lá não será contado, só a casa dela. Deu para entender? Eu peço para vocês darem uma atenção a mais nesse tópico lá no Manual do Recenseador, porque isso é um pouco
pouco complexozinho, mas vocês lendo direitinho vão conseguir entender. Outra coisa que eu queria falar com vocês é que se tiverem dúvidas sobre o conteúdo, comentem aí, não fiquem com dúvidas. Eu vou tentar responder alguns comentários, se não der eu vou fazer um vídeo específico só para tirar dúvidas, mas comentem suas dúvidas, por favor, gente. Agora vamos para o próximo tópico. Agora nós iremos falar sobre classificação dos domicílios. Esse tópico é abordado a partir da página 67 do Manual do Recenseador. Esse aqui eu quero primeiro explicar para vocês e depois a gente vai fazer a questão. Os tipos de domicílios são divididos em duas categorias: domicílio particular e domicílio coletivo. Dentro da categoria de domicílio particular, existem 4 subtópicos, 4 tipos. E eu vou estar explicando aqui para vocês. O primeiro deles é domicílio particular permanente ocupado. Bia, pelo amor de Deus, é muito nome, é muita coisa. Gente, calma, é bem intuitivo. Lembra do ocupado no final que vocês vão conseguir gravar direitinho. O que é domicílio particular permanente ocupado? É o que vocês vão mais encontrar na rua. Casas, apartamentos que servem de moradia fixa para uma pessoa, para uma família ou etc. São nesses lugares que vocês vão aplicar a grande, esmagadora maioria de questionários. Então vamos recapitular aqui. Domicílio particular permanente ocupado é o lugar que serve de moradia fixa. Fechou? Agora vamos para o próximo tipo, que é domicílio particular permanente de uso ocasional. Como eu falei antes, lembre do finalzinho, uso ocasional. E o que é esse domicílio particular permanente de uso ocasional? Por exemplo, eu tenho uma casa de praia. Eu vou para lá passar as minhas férias. Então, eu uso ocasionalmente. Então, por exemplo, se eu estiver nessa casa e o recenseador passar lá, ela será registrada como domicílio particular permanente de uso ocasional. Vocês lembram do exercício anterior que eu falei do estudante que passa a semana estudando em outra cidade e volta para casa no final de semana? Então, esse lugar que ele vive para estudar é um domicílio particular permanente de uso ocasional. Resumindo, não é a residência principal do morador. O outro tipo de domicílio particular é o domicílio particular permanente vago. Vamos supor que você acha uma casa com a placa de aluga-se. Olha bem, não tem roupa no varal, não tem uma alma viva ali. Você vai até um vizinho e vai se certificar de que aquela casa está vazia mesmo. E aí o vizinho confirma para você que a casa está vazia, que ninguém mora ali. Então você vai registrar no seu DMC, que é um domicílio particular permanente vago. E o último tipo de domicílio particular é o domicílio particular improvisado ocupado. Isso vai acontecer muito com moradores de rua. Por exemplo, o morador de rua improvisa uma tendinha ali para ele morar. Ali vai ser o domicílio particular improvisado ocupado. Mas só pode ser registrado assim se tiver uma cobertura. Lembra? Um tetinho em cima do morador para ele viver. Se o morador estiver só na rua, deitado em um papelão, não será registrado como domicílio particular improvisado ocupado. Só se tiver uma tenda. Isso também vai servir para pessoas que vivem dentro de estabelecimentos, como por exemplo, bar, loja, depósito, escritório. No geral, não é um lugar especialmente de moradia, mas está sendo improvisado como uma moradia. E falando agora sobre domicílio coletivo, eles são de 2 tipos, com morador ou sem morador. Essa é fácil. O que é um domicílio coletivo? É onde a relação, onde as pessoas que nele moram são restritas a normas de subordinação administrativa. E o que é isso? Basicamente, vou dar os exemplos que vocês vão entender. Asilos, orfanatos, hotel, pensão, quartel. São várias pessoas diferentes que estão ali morando e que a relação delas nesse espaço é sujeita a normas de subordinação administrativa. Mas vocês, lembrando do exemplo, vão conseguir entender. E aí, como eu falei, são 2 tipos, com morador ou sem morador.
Isso aqui eu não preciso nem explicar, que tá bem fácil. Fechamos o tópico sobre classificação de domicílios, agora a gente vai fazer uma questãozinha. Em um dia de coleta, o recenseador encontra uma casa com a seguinte placa: aluga-se para temporada. Mas, para ter certeza que o domicílio está vazio, pergunta a um vizinho se ninguém mora ali realmente. O vizinho diz que no momento ninguém está em casa, mas que os donos passam suas férias todos os anos no local. Qual espécie de domicílio o recenseador deve registrar no DMC? Letra A: domicílio particular permanente vago. Letra B: domicílio particular permanente ocupado. Ou letra C: domicílio particular permanente de uso ocasional. Pense aí, vou dar 10 segundos, hein? A resposta é letra C. E aí, gente, acertaram? Digam pra mim. Bom, por que não é domicílio particular permanente vago? Embora tivesse vazio e com uma placa de aluga-se para temporada, o vizinho respondeu que os donos daquela casa vão passar suas férias lá todos os anos. Então aquela casa é utilizada ocasionalmente. Então por isso que ela é registrada como domicílio particular permanente de uso ocasional. Fechamos esse tópico, agora vamos para o último. Agora nós iremos falar sobre cômodos. Esse tópico é abordado a partir da página 29 do Manual de Entrevista. O que é considerado um cômodo? É cada compartimento da residência que tenha um teto e que tenha as paredes ali limitando o local, e que também esteja sendo utilizado para fins residenciais. Salas, quartos, cozinha, banheiro, são todos cômodos. Mas vocês devem ter atenção que algumas coisas não são consideradas cômodos. E a gente vai estar falando sobre isso agora. Varanda não é cômodo. Quintal não é cômodo. Garagem não é cômodo. Cozinha americana não é cômodo. Corredor também não é cômodo. Então vocês têm que ficar atentos que se o informante falar algum desses, vocês não vão cadastrar como cômodos. Ao ser perguntado sobre os cômodos de sua casa, o informante responde que em sua residência tem 2 quartos, uma cozinha americana, uma sala, 2 banheiros, uma varanda e uma garagem. Quantos cômodos serão registrados no DMC? Letra A, 5. Letra B, 6. Letra C, 8. E aí? O que vocês acham? Vou dar 5 segundos, hein? A resposta é letra A, 5. São 5 cômodos. Vamos recapitular aqui. Tem 2 quartos. Quarto é contado como cômodo. Uma cozinha americana não é contada como cômodo. Uma sala é contada como cômodo. 2 banheiros, banheiro é contado como cômodo também. Uma varanda e uma garagem. Varanda não é classificada como cômodo, nem garagem, como eu falei já para vocês. Então, contando 2 quartos, 2 banheiros e uma sala. 5 cômodos. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Precisando, eu vou gravar uma parte 3. Eu vou dar uma analisada nos manuais direitinho para ver se eu trago mais coisas e se mais questões voltam na minha cabeça também. Eu desejo toda a sorte do mundo para vocês que vão ser convocados agora, que eu tô vendo que alguns licenciadores já estão sendo convocados. Espero que dê tudo certo para vocês nessa etapa. E é isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, me seguir no Instagram e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!